A floresta cria muitas árvores. E esta que vemos é lembrada pelas pessoas, porque deu à luz a uma espécie específica. Esta árvore parece comum na densa floresta. Dá flores brancas e está sempre verde. Não dá frutos doces, mas afeta a economia de mais de 60 países no mundo e influencia a vida de 3 bilhões de pessoas. O nome dela é planta de chá. No sudoeste da China, nos sopés leste do Himalaia, as monções que sopram do Oceano Índico trouxeram chuva abundante para esta área. Bilhões de anos atrás, aqui era o local de nascimento de plantas. Sob a proteção de montanhas imponentes e extensas, esta área escapou ao ataque direto das correntes frias da era glacial. Muitas plantas antigas sobreviveram e as de chá fazem parte delas. A família da planta de chá experimentou sofrimentos. Ainda hoje, a sobrevivência dos indivíduos é difícil. Esta pequena muda de chá acabou de dar o primeiro passo. Passou por uma espessa camada de folhas mortas e teve 2 folhas novas. Tem menos de 10 centímetros de altura e está a 30 metros do topo da floresta. A luz solar é a necessidade mais urgente neste momento e o céu é coberto por copas que deixam poucos espaços para a passagem dos raios de sol. Com camadas de ramos e folhas, a luz solar para as plantas no solo é pouca e esparsa. Crescer alto é a única maneira de sobreviver aqui. Por isso, a planta de chá criou primeiro um sistema radicular bem desenvolvido. Embora a parte acima do solo ainda seja esguia e fina, as raízes já estendem seu comprimento em 2 vezes para baixo, penetrando profundamente para absorver nutrientes e apoiar o crescimento da parte superior. Mas isso traz outra dificuldade para a planta de chá. Em junho, as monções trouxeram chuvas abundantes. As plantas na floresta são regadas pela água e resplandecem a vida. Isso é bom, mas o problema é o tempo. O clima de monção subtropical faz com que a estação chuvosa aqui dure muitas vezes meio ano. Isso é insuportável para as plantas. Se ficarem encharcadas por muito tempo, as raízes vão apodrecer. As plantas de chá estão preparadas para tudo isso. O segredo está no chão. O lar escolhido por elas é habitualmente nas encostas, o que permite que a água excessiva escoe. Assim, as raízes podem sobreviver à longa estação chuvosa.
A planta de chá levou décadas para se adaptar ao clima desta floresta e crescer com sucesso até a adolescência. Ela tem um corpo mais forte e mais folhas para capturar a luz do sol e sintetizar a energia para crescimento. Estas folhas são o motor da planta de chá. Neste momento, a proteção das folhas é a tarefa prioritária. Mas os insetos põem o chá em perigo. Eles dependem do chá há muito tempo para viver e evoluíram sua cor verde para camuflagem. Este inseto é o Empoasca Pirissuga matumura e tem apenas 3 a 5 milímetros. Não parece dar medo. No entanto, quando sua boca de agulha penetrar para chupar o líquido dentro das folhas, o tecido celular do chá será destruído. As folhas de chá ficam murchas e enrugadas e perdem a habilidade de fotossíntese. Os insetos se reproduzem com extrema rapidez e podem produzir uma geração quase todos os meses. Face ao ataque em grande escala, a planta de chá tem sua própria resposta. Quando as secreções orais desses insetos entram em contato com as folhas, um antigo sistema de resposta é imediatamente ativado. As folhas do chá soltam vários feromônios com odores especiais que são capazes de informar um ajudante. A caça está aqui. Imediatamente chega uma aranha caçadora, um inimigo natural da Empoasca Pirissuga matumura. Os feromônios ajudam na defesa contra inimigos como a Empoasca Pirissuga matumura, mas não são capazes de resistir às bactérias e fungos destrutivos onipresentes na natureza. Estes predadores são invasivos. Quando as folhas do chá forem infectadas por fungos, elas cairão. A planta perderá a força motriz para o crescimento até morrer. Para combater estes inimigos agressivos, a planta de chá desenvolveu um único mecanismo de defesa químico. Substâncias como a cafeína e os polifenóis nas folhas de chá têm efeito bactericida e são capazes de proteger contra bactérias prejudiciais. Elas agem como uma barreira invisível que protege a planta de desastres devastadores. Quando a planta de chá atinge a idade adulta, aquela que era apenas uma pequena muda se torna um dos donos da floresta. Esta grande árvore de chá tem uma circunferência de mais de 3 metros e cerca de 25 metros de altura. É o gigante da família das árvores de chá. Ela se livra das sombras na base e lá no alto recebe suficiente luz solar. Mas a incidência direta pode queimar as folhas. Ela controla cuidadosamente sua altura para manter uma distância apropriada do topo da floresta. A planta de chá faz todo o esforço para alcançar seu propósito final de propagar a raça. As sementes carregam todas as expectativas da planta de chá, mas os frutos demoram cerca de 1 ano e meio para amadurecer.
O longo período de gravidez faz com que as flores desabrochem novamente antes que os frutos amadureçam. Flores e frutos estão pendurados nos ramos ao mesmo tempo, como uma mulher grávida com uma nova gravidez. Quando a casca marrom se rompe, as sementes pulam em direção ao chão, esperando o momento certo para romper o solo novamente. Após anos, com a primeira planta de chá como centro, as outras terminaram a formação da comunidade e se estabeleceram na floresta. Mas se isso fosse tudo, a planta de chá só poderia ser encontrada neste canto do mundo, e não conquistaria a terra em forma de folhas. Quando se encontrou com os humanos, a viagem começou. A planta de chá e o homem podem ter se cruzado inúmeras vezes, mas o primeiro encontro verdadeiro pode estar relacionado com os mamíferos na floresta. Há uma suposição de que humanos viram macacos comendo este tipo de folhas e os imitaram. Não podemos voltar para aquele encontro milhares de anos atrás, mas podemos ainda ser inspirados pela vida de alguns povos antigos. A minoria étnica de Dinuo, em Xixambana, província de Yunnan, é conhecida por comer chá. É também a origem dessas plantas, onde se segue o hábito alimentar de comer prato frio de chá. Durante o intervalo de trabalho, o povo Dinuo usa os ingredientes disponíveis ao redor da plantação para complementar a energia. O chá que estimula o espírito naturalmente se tornou um ingrediente da dieta. Os Dinuos são mestres na coleta de plantas e podem encontrar 40 ou 50 tipos de alimentos. Eles colocam estes ingredientes num tubo de bambu e os trituram, com outras especiarias, tornando as folhas do chá deliciosas. Esta é uma das maneiras que o homem explora o uso do chá. Uma lenda diz que Shenong, considerado o fundador da medicina chinesa, provou centenas de tipos de ervas para testar seu valor medicinal e descobriu as propriedades do chá. Desde então, ele também tem sido amplamente utilizado como medicamento. É tanto um ingrediente alimentar como um material medicinal e sua demanda crescente acelerou a domesticação. Na aldeia de Xiangjiujing, distrito de Fangqing, província de Yunnan, há uma grande árvore conhecida como esplêndida ancestral do chá. É a representante dos primeiros tipos de cultivo artificial da planta e ainda mantém a forma de uma árvore com mais de 10 metros de altura. Mas, em comparação com o tipo selvagem, a esplêndida ancestral do chá mostra sinais de inanição artificial. Inicialmente, as áreas de propagação da planta de chá não estavam muito longe da floresta tropical. Quando o clima transitou para as zonas temperadas, o calor e a água diminuíram. As plantas arbóreas como o chá perderam a adaptabilidade e acabaram eliminadas.
Apenas as árvores pequenas puderam adaptar-se ao novo ambiente e sobreviveram. Com a expansão do âmbito das atividades humanas, as sementes de chá podem ser transportadas para áreas a milhares de quilômetros de distância. As crônicas locais de Sichuan trazem o primeiro registro escrito do cultivo artificial de plantas de chá. Na dinastia Han do Oeste, Wu Lijian plantou 7 árvores de chá com as mãos na montanha de Mending, província de Sichuan. Gerações posteriores chamaram de ancestral do chá Mending. Mas neste momento, a planta do chá sofreu uma enorme mudança. Sua altura se reduziu a menos de um pé com folhas esbeltas. Muito diferente em comparação com as árvores de chá selvagens na floresta. A fim de se adaptar ao ambiente temperado, as plantas de chá começaram a se ramificar ao saírem do solo. Abandonaram o tronco e se transformaram em arbustos com menos de 1 metro. Elas encolheram as folhas e produziram pelos brancos no topo dos brotos mais vulneráveis. Estes pelos têm uma certa resistência ao frio para proteger os brotos no topo contra o dano do congelamento. A camada cerosa mais grossa faz com que as folhas do arbusto de chá sejam mais duras do que as folhas das plantas maiores, o que é suficiente para resistir ao inverno longo e frio. O arbusto de chá é a menor planta da família, mas é a mais forte em termos de vitalidade. O homem observa cada passo que a planta de chá dá. A baixa é mais adaptável ao novo ambiente e mais fácil de colher. Assim, os humanos tendem mais a cultivar arbustos de chá. Os homens se tornaram os mais poderosos transmissores da planta de chá na história. As plantas de chá se tornaram mais adaptáveis e seguiram a nação chinesa, que foi a primeira a descobri-las para se espalhar nesta vasta terra. Já na dinastia Tang, no século VIII, ela chegou às montanhas de Qinlin, no norte, ao curso médio e inferior do rio Yangtze, no leste, e ocupou quase metade da China. Mais de 280 parentes do gênero Camélia, como o chá de óleo, camélia e outros, não foram capazes de replicar este sucesso da planta de chá. O que faz o chá se destacar? Com a ajuda da tecnologia moderna, pesquisadores decifraram o mapa do genoma completo do chá e descobriram a chave. A planta de chá teve 2 eventos de replicação do genoma inteiro em sua história evolutiva, com muitos genes tendo replicação em série. Isso resulta em um número significativamente maior de genes enzimáticos-chave para a síntese de compostos de sabor nas suas folhas. Já a quantidade de genes que sintetiza essas substâncias críticas é muito menor nas folhas de chá de óleo do que nas da planta do chá. Portanto, o chá de óleo acumula pouco conteúdo de matéria saborosa e não é adequado para fazer uma bebida como chá. A replicação genética é a mudança feita pela planta de chá para resistir a desastres naturais. Neste processo complexo, juntamente com o aumento de alguns genes enzimáticos, 3 substâncias únicas aumentaram nas folhas de plantas de chá. Essas 3 substâncias mudaram completamente o destino desta planta. As folhas da planta do chá são ricas em substâncias saborosas, como os polifenóis, a teína e a cafeína.
O efeito bactericida dos polifenóis de chá é capaz de ajudar os seres humanos a resistir aos micróbios. Tal como os macacos na floresta, os seres humanos gostam da energia refrescante da cafeína. E a terceira grande substância no chá, a teanina, é responsável pelo sabor agradável, como umami, quebrando a última barreira para a boca dos homens. À medida que as pessoas obtêm o revigoramento do espírito e o prazer do sabor, o chá lentamente se afasta da sopa de remédios. A identidade do chá mudou de novo, de medicamento para bebida. Esta mudança expandiu o uso do chá, porque o homem não toma remédios todos os dias, mas pode beber chá todos os dias. O chá começou a agir como pioneiro, dando um impulso sem precedentes para a expansão da planta de chá. O chá fresco não é fácil de armazenar. A necessidade urgente da preservação do sabor originou a tecnologia de processamento do chá. Há uma espécie de chá com longa história em Yan'an, província de Sichuan. Seu método de produção é tosco e primitivo, e a cor está muito longe da verdadeira cor do chá, tornando-se escura. É o chá preto. Foi o fogo que ajudou o chá a acabar a remodelação. As folhas do chá são colhidas da planta sem muita seleção. O método de processamento do chá preto permite o melhor uso de cada folha. As retiradas da árvore não têm mais o fornecimento de energia. As enzimas começam a consumir as próprias folhas e a vitalidade do chá entra na contagem regressiva. Para bloquear este consumo, é preciso do calor trazido pelo fogo. As folhas são remexidas em uma panela de ferro quente, o que é conhecido como processo de desativação de enzimas. A alta temperatura as torna ineficazes. Sem a ação catalítica das enzimas, os compostos de sabor são preservados nas folhas. O gosto de mato desaparece, tornando o chá mais potável. A desidratação torna as folhas mais fáceis de armazenar. Ao perder a cor da vida, o corpo da folha morreu, mas o chá foi preservado. Quando o chá preto é prensado e embalado em forma de tijolos, pode passar meses de transporte sem estragar e chegar ao Planalto Qinghai, Tibete, a milhares de quilômetros de distância. As pessoas aqui misturam o chá com ghee, um tipo de manteiga local. A incorporação do chá na dieta se tornou um artigo de necessidade diária do povo tibetano. Desta vez, o chá deixou a árvore, quebrando de outra forma as restrições geográficas e indo ainda mais longe, além do sudoeste e as fronteiras do nordeste, chegando ao Butão, Nepal, Índia e Ásia Ocidental. A popularidade do chá aumentou as atividades culturais relacionadas a ele. Na dinastia Song havia uma técnica chamada de shabaixi. É semelhante à arte do latte de hoje e se tornou um entretenimento popular entre os letrados.
A moeda de chá imperial da dinastia Song era um desperdício de recursos financeiros e humanos. Na dinastia Ming, para aliviar o trabalho, o imperador Zhu Yuanzhang ordenou que o chá fosse produzido solto em todo o país. Esta é uma mudança importante na história do processamento do chá. Desta reforma nasceu um importante tipo de chá. Nos 2 séculos seguintes, impulsionou a conquista do mundo pelas plantas de chá. Mas elas precisaram de um ajudante de peso naquele momento. O Império Britânico e o chá se complementaram perfeitamente. Em 1610, um chá vermelho castanho foi levado da China para a Europa por comerciantes holandeses. Este é o chamado chá preto proveniente da montanha de Wuyi, na província de Fujian. A combinação do misterioso Oriente com as folhas mágicas fez com que o chá preto chamasse atenção no Ocidente. Conquistou, em particular, o próspero Império Britânico. O hábito de beber chá na Inglaterra foi iniciado pela aristocracia de cima para baixo, tornando-se moda. Em um período especial, o chá se tornou um artigo de necessidade diária para um grande grupo de pessoas. Com esta oportunidade, o chá finalmente encheu as xícaras das pessoas comuns. Esta oportunidade foi a Revolução Industrial do século XIX. O nascimento das fábricas estimulou a formação de uma classe operária. Os operários trabalhavam muito mais horas do que na sociedade agrícola e necessitavam de concentração constante. Na linha de montagem, não havia margem para erro. Foi o chá que os ajudou a se restabelecerem de energia e lhes deu conforto. O governo britânico urgentemente importou grandes quantidades de chá para apoiar a Revolução Industrial, que levou o país e o mundo inteiro para uma nova fase. Esta pequena loja verde na rua vende chá a preço muito baixo, no mais simples copo de plástico. Um copo custa apenas alguns trocados e ainda é a bebida mais vendida aqui. Bom dia. Um copo de chá com açúcar? Um copo de chá com açúcar. Motoristas vêm aqui, policiais vêm aqui, socorristas, pessoal de limpeza, todos vêm aqui. É como um pequeno centro da comunidade local. Há razões históricas por trás dos preços baixos. A loja de chá foi originalmente criada exclusivamente para a população civil. O nome dela é literalmente Abrigo Verde. Já na época da Revolução Industrial, operários gostavam de se reunir aqui para tomar chá durante os intervalos. O efeito refrescante da cafeína, juntamente com a energia do leite e açúcar, os ajudava a recuperar rapidamente a força física. O governo percebeu esses benefícios e apoiou ativamente lojas de chá como o Abrigo Verde. O chá possibilitou a existência desses locais, dando apoio aos operários. E foram eles que contribuíram para o sucesso da Revolução Industrial. O mundo começou a passar de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrial. Com o poder da Revolução Industrial, a Grã-Bretanha se tornou a potência com crescimento mais rápido do mundo. Este país desencadeou guerras em todo o planeta, tentando expandir seu território.
Naquela época, nem as guerras brutais impediram que os britânicos seguissem bebendo chá. Eles até mesmo produziram um equipamento especial para isso. No Museu de Tanques na prefeitura de Dorset, há tanques com uma complexa e apertada estrutura interna, mas os ingleses encontraram espaço para esta caixa de ferro. Coloque o chá na sua caneca e use tanque de ebulição. Temos a água quente saindo já fervida para fazer um copo de chá. O açúcar e o leite também estão no pacote de ração e não precisamos sair do veículo. Então estamos a salvo aqui e podemos desfrutar de uma xícara de chá. Durante a Guerra Brutal, um copo de chá da terra natal trazia calor e dava força. Essa tradição continua até os dias de hoje e o chá ainda é mantido nas rações dos soldados ingleses em saquinhos. Agora, os soldados dispõem de uma grande quantidade. Mas nos primeiros anos em que os britânicos se apaixonaram pelo chá, era raro e caro, e até mesmo algumas guerras foram relacionadas com ele. O derramamento de chá em Boston resultou na Guerra de Independência Americana. Aos olhos dos britânicos, era imperativa a cultivação global de plantas de chá. Eles encontraram um homem e um pedaço de terra. As plantas de chá começaram a se espalhar em maiores áreas fora da China. Este homem é Robert Fortune. Na década de 1840, foi enviado pela Grã-Bretanha à China e se disfarçou de chinês. Secretamente, se infiltrou muitas vezes no país em busca de sementes de chá de melhores espécies. Finalmente, Fortune levou 2.000 mudas de chá e 17.000 sementes. Estas espécies e mudas de chá atravessaram montanhas e oceanos numa viagem inimaginável para os antepassados. O fim da viagem era a Índia, na parte de trás dos Himalaias. Num país estrangeiro, uma vez mais, a planta de chá enfrentou um ambiente completamente estranho. Felizmente, Darjeeling, atrás dos Himalaias, é semelhante ao ambiente nativo da planta de chá. A planta de chá gosta de tudo isso. Além disso, o mecanismo único de polinização já tinha a base preparada para adaptação. As flores da planta de chá são consideradas perfeitas pelos botânicos. Em uma flor de camélia, há tanto pistilos quanto estames. Originalmente, a polinização podia ser feita entre eles, por uma rajada de vento. Mas a camélia bloqueou o seu próprio pólen e só aceita o de outras plantas. Esta polinização cruzada torna a reprodução muito mais difícil. Mas esta escolha é significativa para a raça, porque permite que a recombinação dos genes entre as árvores de chá produza plantas mais dominantes.
Este acúmulo de vantagens permitiu às plantas de chá se estabelecerem com sucesso, mesmo em terras estranhas da Índia. Esta é a plantação de chá mais antiga de Darjeeling, Arubari, bem em frente à minha casa. Em contraste com a ordem das plantações de chá modernas, as plantas aqui estão espalhadas ao acaso. E são visíveis os vestígios de plantação manual em anos anteriores. Os moradores que vivem cerca da plantação de chá contam de geração em geração a história deste jardim. Hoje em dia, temos 87 plantações de chá como essa em Darjeeling, e a maior parte provém das plantas da China. Até hoje, Arubari ainda produz chá. Darjeeling se tornou uma das 3 mais famosas produtoras de chá preto no mundo. O sucesso do cultivo na Índia prova a possibilidade da globalização da planta de chá. Mas este é apenas o primeiro passo. Se as plantas de chá quiserem ir mais longe, ainda precisam conquistar mais pessoas. No entanto, o custo do chá artificial é muito alto. A fim de ganhar o mundo, é preciso de um maior volume de produção e preços mais baixos. Neste momento, a revolução industrial impulsionada pelo chá retorna para sua produção. As plantações de chá na Índia já fazem parte da produção industrial. Esta sim pode ser chamada de plantação. As plantas de chá se transformam em cultivos como o arroz. A altura, a distância entre as árvores e o número de canais de irrigação podem influenciar o crescimento e, portanto, são estritamente controlados. Olhando por cima da plantação de chá, as árvores parecem quadros que enchem todo o desenho de um quebra-cabeças. Até mesmo as árvores de sombra são rigorosamente selecionadas. As árvores têm copas altas e folhas finas e pequenas. As folhas podem cair através dos espaços entre as árvores de chá sem afetar a fotossíntese. Estas plantas de chá cumprem quase simultaneamente a tarefa de criar novas folhas para atender à produção industrial. Uma quantidade suficiente da matéria-prima do chá é colhida uniformemente e enviada para a fábrica. Ao contrário do conceito chinês de manter as folhas inteiras, a indústria vai transformá-las em chá quebrado. Os operários põem as folhas secas diretamente na máquina de trituração, onde o chá é cortado. Este processo quebra as folhas em partes finas e garante dano zero durante o transporte e armazenamento. A segmentação é a maior inspiração que a Revolução Industrial proporcionou para o chá. As partículas se empilham e se oxidam para ter uma cor avermelhada sob a catálise do vento e calor. Embora o chá preto quebrado não se pareça com o chinês neste passo, o princípio de oxidação tem o mesmo conceito de produção. Next, oil is very bright, but tend to taste. O transporte e a produção de chá consomem muita mão de obra. Os ingleses construíram estradas de ferro na Índia para reduzir esses custos. Quando os trens carregados de chá correram montanhas abaixo, impulsionaram o desenvolvimento de todo o sistema ferroviário da Índia. Desde o cultivo até a produção,
cada passo é estritamente controlado. Os preços do chá estão baixando gradualmente. Naquela época, a Índia era um país que não bebia chá. Mas hoje, lojas estão espalhadas em todas as ruas. O sucesso da Índia suscitou um boom global do cultivo do chá. As plantas começaram sua viagem na Ásia, entraram na Europa em 1880, conquistaram a África no início do século XX, foram introduzidas na América na década de 1920 e na Oceania quase no mesmo período. Hoje, o chá é cultivado em mais de 60 países e 3 bilhões de pessoas bebem chá. Na maioria das vezes, o chá serve como uma bebida deliciosa. No Japão, foi além e participou da construção do mundo espiritual humano. Esta construção se originou dos monges. Desde que a função refrescante foi descoberta por eles, o chá foi introduzido na meditação. O caráter calmo e tranquilo do chá permitiu que se integrasse apropriadamente na vida simples dos monges. Os monges foram pioneiros na divulgação do chá. Durante a dinastia Tang, alguns monges japoneses tentaram levar o chá em sua viagem de volta para o Japão. Mas a planta não era conhecida pelo público naquela época. Até que na dinastia Song, um mestre zen chamado Eisai escreveu 2 volumes de Beber chá é proveitoso para a saúde, e o chá se tornou popular no Japão. Os monges sentiam a mente ao consumir e concluíram que beber chá é o mesmo que meditar. O espírito de experimentar o zen no chá deu origem à cerimônia japonesa do chá. A cerimônia do chá, ou sado em japonês, é considerada a maior hospitalidade no Japão, para a qual construíram áreas dedicadas chamadas cabanas com telhado de palha. A partir destas cabanas, a cerimônia do chá procura criar uma atmosfera de retorno à natureza. No templo de Keninji, fundado pelo mestre zen Eisai, esta cabana de palha chamada Toyobo possui um ambiente tranquilo. Mesmo na cidade, parece que as pessoas se retiram para a floresta natural. O Japão chama este lugar de Casa da Montanha na cidade. O pátio fora da cabana é chamado de Jardim de Chá, onde há uma trilha destinada a bloquear a conexão da sala de chá com o mundo exterior. Quando os visitantes pisam neste roji e caminham entre flores e plantas, gradualmente põem de lado as preocupações mundanas e obtêm a paz espiritual. O simples consumo de chá não é mais o objetivo na cerimônia. As pessoas prestam mais atenção a este período de silêncio oferecido pelo chá. Na cerimônia do chá há um ditado que diz: cada tempo seu encontro, o que significa que nenhuma cerimônia do chá pode acontecer novamente. Portanto, os hóspedes e anfitriões devem tratar cada festa de chá como a última reunião e valorizar cada encontro. Cada passo de fazer chá se tornou um ritual. Os hóspedes passam e bebem o chá numa mesma tigela, enquanto as diferenças de identidade secular também se dissipam.
Nas paredes estão penduradas pinturas e flores de cada estação. Com amigos sinceros ao redor, as pessoas estão sentadas num espaço cheio de aroma do chá e refletem em silêncio sobre os assuntos da natureza e da vida. O chá acabou por superar as bebidas, tornando-se parte da consciência humana. A planta de chá é famosa por suas folhas. Sob seu prestígio, a planta de chá parece ter perdido sua identidade. O chá é louvado pelo mundo, criando uma cultura sustentada, trazendo desenvolvimento econômico e provocando guerras implacáveis, até que se torna parte do espírito humano. Parece que no coração das pessoas, o chá é equivalente a folhas de chá, mas na verdade, o chá é apenas um presente da planta de chá para o mundo. Por trás de sua glória está um grande sucesso da estratégia de procriação das plantas de chá. Esta árvore vem da floresta do sudoeste da China. Em 1753, o botânico Linneu deu a esta planta o nome de Thea sinensis, o que significa planta de chá chinesa.